Senhor presidente, senhores senadores e senadoras, aqui estamos no número significativo de senadoras, somos somente, ministro Toffoli, 12 senadoras. Entre os 81 senadores, somos 12 e temos uma representação significativa. Quero cumprimentar a senadora Ângela, que aqui está, a senadora Regina, a senadora Sandra, que está, a senadora Sandra do meu estado do Amazonas, que foi, aliás, o primeiro estado a dar uma senadora mulher ao Brasil e agora também é o primeiro a dar 2 mulheres na sua bancada. Senadora Marta, que acabou de falar, senadora Ana Amélia, que esteve aqui entre nós, assim como a senadora Gleice. Senhor presidente, eu penso que devemos registrar, em primeiro lugar, que a união dos poderes legislativo e judiciário na cerimônia de hoje. Mais do que prestar contas à sociedade sobre o cumprimento da legislação eleitoral, representa fazer valer a expectativa de milhões de brasileiras e brasileiros que carregam a esperança de viver em um país onde a equidade na política esteja perto de ser alcançada. A longa trajetória iniciada na era republicana do Brasil pela trilha corajosa de mulheres como Carlota de Queiroz, Berta Lutz, inspira a atual bancada de 52 deputadas federais e 12 senadoras, a sentirmos-nos irmanadas a tantas Marias, a tantas Margaridas, a tantas Joanas, que serão eleitas para o Parlamento e ocuparão, de fato, vagas e cadeiras tanto nas eleições municipais de outubro deste ano, quanto nas próximas eleições ou nos próximos pleitos para o Congresso Nacional. Estamos, sim, escrevendo a história e rompendo paradigmas. Esse é o nosso papel na vanguarda das ações em benefício de toda a sociedade. Devemos elevar nossa voz e esclarecer a cada dia mulheres e homens a respeito dos dogmas impetrados pela cultura patriarcal, que desde os primeiros tempos do voto feminino tentou e, em grande medida, conseguiu impor limites insanos ao protagonismo das mulheres, ao querer fazer acreditar, por exemplo, que o voto da mulher representaria desagregação familiar e desequilíbrio social. Pois foi assim, ministra Luciana Lócio, que nós conquistamos o direito de voto no Brasil. Debates intensos no Parlamento brasileiro, tanto na Câmara quanto no Senado Federal. E a maioria dos parlamentares homens diziam que as mulheres não poderiam ter o direito ao voto, porque se assim o fosse, também deveriam ter o direito de ser votadas. E as mulheres na política representaria a desagregação familiar e o desequilíbrio social. Era assim que se dizia no passado. Hoje em dia não dizemos e nem ouvimos mais palavras ou frases com esse significado, mas, infelizmente, na vida cotidiana e no subliminar, naquele pensamento que não é dito, nós sofremos esse tipo de discriminação todos os dias. E eu não tenho dúvida nenhuma que é esse pensamento que saiu das palavras, mas não do subconsciente da sociedade, que ainda impera em nosso meio. E é ele que nós temos o dever, mulheres, mas homens também, de extirpar. Muito pelo contrário, senhoras e senhores, as sufragistas, há mais de 80 anos, construíram o que hoje aqui estamos registrando como uma conquista para a sociedade como um todo. As alterações promovidas pela Lei 3.165 de 2015, tão bem relatada pelo ministro Toffoli, que eu não vou mais falar, e aqui também destacada pela senadora Marta Suplicy, senadora Gleice, que mostrou que essa foi uma conquista que nós tivemos. Não é uma conquista significativa, muito pequeno ainda diante do que precisamos, mas, sem dúvida nenhuma, uma conquista importante que tem que ser reconhecida. Essas mudanças que entraram em vigor no dia 29 de setembro e que representa, sem dúvida nenhuma, um importante avanço rumo a uma reforma política eleitoral que tanto o Brasil necessita. Nós precisamos efetivamente, não são de pequenas mudanças, reconhecemos a importância dessas pequenas mudanças, mas do que precisamos efetivamente, do que a sociedade precisa efetivamente é de uma reforma política profunda que permita que o Parlamento brasileiro seja o espelho da nossa sociedade. Temos que reconhecer, o Parlamento brasileiro
não, na sua composição, não digo nas suas opiniões, mas na sua composição, não representa o espelho da sociedade. Aqui nós temos muito poucas negras, não é, senadora Regina? Muito poucos negros. Nós temos muito pouco operários, trabalhadoras domésticas, muito poucas, quase nada. Então, a reforma política que nós queremos é uma reforma política verdadeiramente democrática, onde o sistema político eleitoral esteja a serviço da sociedade e não apenas funcione para aqueles de maior e melhor poder aquisitivo.